Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique Littaf, do canal Lógica Online. Estamos ao vivo aqui em nosso local. Dê um oi, Esther, por favor. Olha a Esther aqui com a gente. É porque, além dos nossos horários online, nós vamos ter também nossos cursos presenciais, uma parte apenas. Bom, nosso material hoje é de capacitores. Esse assunto é de física relacionado à preparação vestibular para o Enem e também para a Universidade do Estado do Amazonas. Da parte de capacitores, nós vamos verificar o que é capacitor, associação de capacitores, energia potencial e descarga de um capacitor. E vamos comentar rapidamente do que significa, o que é um dielétrico, que é a capacidade de uma substância conduzir corrente elétrica. Cuidado, quase todas as substâncias podem conduzir corrente elétrica em algum momento. Então, vamos verificar, vamos começar. Pegue um papel e caneta, anote tudo detalhadamente. Caso você queira fazer parte de nossos grupos de estudo, de preparatório para o vestibular, para as matérias de matemática, física, química, e também com a biblioteca de conteúdo, todas as outras, entre em contato através de nossas redes sociais, do Instagram, Lógica Online, e também o nosso site, logicaonline.com.br. Muito bem, vamos verificar. Capacitores. A definição de capacitor. Imaginemos um condutor que, a princípio, esse condutor, uma esfera metálica, ela está carregada com cargas positivas. Nós podemos dizer que essa esfera, ela tem uma carga, e essa esfera tem um potencial, que se chama V. A carga dessa esfera é igual à capacitância multiplicado pelo potencial. Como esse potencial, de modo geral, ele pode ser relacionado com uma DDP, que é a diferença de potencial de determinado meio, nós podemos dizer que a carga em uma determinada esfera é igual a C multiplicada pelo U. De modo íntimo, nós vamos chamar aqui Q, tá bom? Onde esse U significa DDP, esse C é a capacitância, e esse Q é a carga. Essa carga é dada em Coulomb. Então, escrevendo isso daqui, Q é igual a C multiplicado pelo U, eu posso dizer que C é igual a Q dividido pelo U. Ou seja, Coulomb dividido por Volt. Esse Coulomb dividido por Volt chama-se Faraday, que é a unidade de capacitância. Mas por que isso aqui é importante quando a gente trabalha no meio? Porque quando a gente fala de um capacitor, a gente está falando de um determinado material que ele pode induzir uma carga. É exatamente isso que eu estou falando. Significa que ele pode guardar uma determinada carga dentro dele. Normalmente os capacitores, como a gente tem aqui, normalmente esses tipos de capacitores, vamos examinar aqui o que acontece. A gente tem uma carga, e dentro dele nós temos uma carga menor. Nós temos uma carga que ela é positiva, e do meio neutro, e na armadura, que é a parte externa, essa carga fica também positiva. E quando nós relacionamos, quando nós expressamos esse capacitor, essas armaduras desse jeito, tá bom? Isso aqui é a representação de um capacitor, que vai ser a carga positiva e aqui a carga negativa. É como se a carga elétrica, eu vou colocar esse vermelho aqui, esse vermelho é fantasia, não existe, né? A carga elétrica passa de um ponto para outro. Isso aqui é muito comum, a gente vê, por exemplo, dentro da TV. Dentro da TV tem capacitores muito potentes. A carga deles lá é mais de 50 mil coulombs. Isso dá uma voltagem associada de mais ou menos uns 500 volts. É a televisão desligada. Então, vocês têm que ver que, dependendo do material que o capacitor é feito, ele pode agrupar dentro dele uma determinada carga elétrica e uma voltagem elétrica. E essa voltagem, ela pode ser associada dentro de um capacitor. Mas como é que funciona isso? Vamos pegar esse capacitor aqui e eu vou desenhá-lo um pouco maior para a gente entender alguns detalhes. Todo capacitor, vamos dizer que ele está ligado
Rapidinho aqui. Primeiro eu vou ligar uma bateria. Bateria você já sabe como é que funciona, claro. Polo positivo, polo negativo. E eu vou ligar essa bateria a um capacitor. O capacitor ele é representado por essas duas placas associadas. As placas sendo do mesmo tamanho. Como eu já falei anteriormente, isso aqui significa mais que, isso aqui significa menos que. E esse primeiro capacitor, ele tem uma determinada área. Uma área 1, isso aqui ele tem uma área 2. Isso aqui são as chamadas placas desse capacitor. Embora vocês, talvez numa experiência pessoal, não saibam o que é capacitor, pelo menos à primeira vista, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês não vão esquecer de jeito nenhum. Lembram daqueles filmes de plantão médico em que você pega o desfibrilador e coloca no peito do paciente e dá o choque lá? Aquelas placas do capacitor positivo e do negativo do desfibrilador são os chamados capacitores. E nesses capacitores, tem até lá, aperta o botão e aparece lá no filme, espera 30 segundos. É porque o capacitor está carregando. Quando ele carrega, você aproxima aquilo lá do peito do paciente e descarrega. O que acontece? A carga ela passa de um ponto A para o ponto B, que forma voltagem, que é o chamado choque que dá nesse paciente. Essa armadura do capacitor, essa capacitância, depende dessas áreas, depende dessa distância que existe entre as placas, distância D, e depende do que nós chamamos de permissividade elétrica. Permissividade absoluta no vácuo. Essa permissividade absoluta no vácuo é a capacidade que uma determinada distância a placa tem de conduzir corrente elétrica. Não se preocupe, vocês não precisam decorar os valores deles. Essa fórmula básica para capacitores é da seguinte fórmula. Essa capacitância é igual a quanto? μ0 multiplicado pelo A dividido por essa distância. Então, a capacitância de um capacitor depende da razão, na prática, entre a sua área, só um minuto, por favor. Depende da razão entre a sua área pela distância entre as placas. Ficou claro? Vamos tentar aplicar isso aqui em termos de exercício, como é que funciona isso. É bem simples, não é muito complicado. Tá bom? Só um minuto, meninos, por favor. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder entender alguns detalhes. Querido Nicolas, como é que você está? Questão 110. Ele fala o seguinte aqui. As armaduras de um capacitor plano a vácuo apresentam área igual a 0,2 metros quadrados e estão situados a uma distância D igual a 2 centímetros. E esse capacitor é carregado sobre uma DDP de 1000 volts. Determine, letra A, a capacitância do capacitor, a carga elétrica do capacitor. Vamos tentar fazer só um pequeno esboço dessa situação aqui. No caso aqui que nós temos a... Eu vou desenhar aqui. Não precisa desenhar, tá? Só para fixar, ficar bem bonitinho, tá bom? Aqui eu tenho a área 1 do capacitor e embaixo eu tenho a outra placa, né? Porque o capacitor sempre são duas placas. E dentro dessas placas aqui, ele diz que a distância D, existe uma distância D entre eles. E só. E a área, né? A área ele falou que é quanto mesmo, meu Deus? A área que ele falou é de 0,2 metros quadrados. E a distância é 2 centímetros, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Não esqueça que nesse caso a gente sempre trabalha com o sistema internacional, naturalmente. O que mais? A DDP do capacitor é de 1000 volts. Bacana, tranquilo. Determine letra A, o que ele quer saber, a capacitância do capacitor.
A capacitância do capacitor é dada pela constante de permissividade elétrica multiplicado pela área das placas dos capacitores dividido pela distância entre elas. Essa capacitância vai ser igual a quanto? A permissividade elétrica, isso aqui você não precisa lembrar, está aqui, está escrito, 8,8 vezes 10 elevado a menos 12, multiplicado pela área, que é 0,2, dividido pela distância entre eles, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Como nós somos chiques, vai ficar quanto isso daqui? 8,8 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado por 2 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. 2 com 2 cancela. Essa capacitância vai ser igual a quanto? 8,8 vezes 10 elevado a menos 2 multiplicado. Opa, posso cancelar aqui. Meu Deus, está muito fácil. Esse aqui é 8,8 vezes 10 elevado a menos 1 Faraday. Essa é a relação. Não esqueça que Faraday é a relação que existe entre carga elétrica e a voltagem que existe entre as placas de um capacitor, dos capacitores. É a razão que existe entre a carga e as placas dos capacitores. A letra B, ele pergunta qual a carga elétrica desse capacitor? Capacitor, fala, que Q. Então, essa carga vai ser igual a quanto? Quanto que é a capacitância dele? Ele falou que é 8,8 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pela DDP que existe no capacitor. Quanto que é essa DDP? Ele falou aqui, essa DDP é igual a 1000 volts. Então, vai ficar multiplicado por 1000. Essa carga vai ser igual a quanto? 8,8 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pela potência. Essa carga vai ser igual a quanto? Vai ser 8,8 vezes 10 elevado ao quadrado. Na verdade, desculpe. 8,8. Cadê a capacitância? Desculpa, eu que me perdi aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Carga igual a quanto? 8,8 vezes 10 ao quadrado. Coulomb. Mais simples, mais fácil do que isso. Só enganar. É menos 11 aqui, meu Deus do céu. Poxa vida. Vitória, tu não falou nada. 8,8 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Tudo bem? Então, é isso. Claro. Caso vocês precisem sempre de alguma dificuldade para tirar print, alguma coisa assim, sempre dá o toque, tá bom? Por favor. Ficou claro isso aqui que eu falei? Meninos, só um minuto. Só um minuto, rapidinho, por favor. Já. Vamos fazer mais uma para fixar isso daqui, tá? De novo, recapitulando, o que são capacitores? São capacitores, você pega duas plaquinhas, duas placas, essas placas têm áreas iguais. A distância entre elas... Pois é, Vitória, tem que ver isso, tá? Quando tu vir aqui, eu vou ajeitar esse teu tablet na marra, tá bom? Então, o que nós temos? Nós temos as placas dos capacitores. Ela tem essa distância aqui entre elas. Você tem o dielétrico. O dielétrico, no caso específico, é o meio, que é o vácuo. E quando a placa ela atinge uma determinada carga presente nela, ela consegue transmitir uma determinada quantidade de corrente elétrica. Isso que é chique dentro do capacitor. Ele armazena carga. Nicolas, ele armazena carga sem precisar estar ligado na tomada. A TV, aquela TV ali, está desligada há meses. Se tu desmontar ela e tocar no capacitor sem estar isolado, tu vai pegar uma voltagem no teu corpo de 20.000 volts. Entendeu? É muito chique, cara, se tu pensar bem. Questão R111. Ele fala o seguinte aqui. Um capacitor é constituído de duas placas planas e paralelas, cuja capacitância pode ser modificada variando a distância entre as cargas. Só um minuto rapidinho, por favor, Jennifer.
Não, 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 não. É aqui que eu estou verificando. Tá? Então, beleza. Com capacitância de 5 vezes 10 elevado a menos 10 Faraday, foi carregado o capacitor a 50 volts, em seguida desligado. A seguir, desligado. Em seguida, afasta-se as placas até a capacitância cair a 10 elevado a menos 10 Faraday. Calcule a nova DDP. Legal. São duas situações, né? Na primeira situação, eu tenho as placas do capacitor. Está aqui, ligado aqui para cá. Elas têm uma distância D. Isso aqui é a situação 1. Na situação 2, elas são separadas por uma nova distância, que é a distância 1 e a distância 2. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho carga 1 e uma DDP 1. Quando eu separo elas, eu vou ter o quê? Perdão, falei errado. Eu tenho uma capacitância 1 e tenho uma DDP 1. E aqui eu tenho o quê? Uma capacitância 2 e uma DDP 2. As placas de capacitor, quando você altera a distância entre elas, anotem, por favor. Muda a capacitância, porque a capacitância depende da distância. Muda a DDP, porque DDP também vai depender da distância. Mas a carga, que é a quantidade de elétrons que existe dentro da partícula, ela é constante. Então, a carga antes e depois permanece a mesma. Então, podemos dizer que a carga 1 tem que ser necessariamente igual à carga 2. O que é carga? Carga é Q, né? Q. Então, vai ficar como? Capacitância 1 multiplicado pela DDP 1 tem que ser igual a quanto? A capacitância 2 multiplicado pela DDP 2. Quanto que é a capacitância 1? A capacitância 1, ele falou que é de 5 vezes 10 elevado a menos 10, multiplicado pela DDP 1, que é de 50 volts, está escrito. Isso aqui tem que ser igual a nova capacitância, que é quanto? 10 elevado a menos 10, multiplicado pela nova DDP, que é, sabe Deus. Portanto, fazendo o cálculo aqui, posso cancelar isso com esse. Essa DDP2 vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 50. Isso aqui vai ser igual a 250 volts. Gostei dessa, bem interessante, tá? O pessoal que está com dificuldade de entender os conceitos de volt, de resistores, alguma coisa, é importante ter visto a minha aula anterior de medidas elétricas, resistores e associação de resistores. Senão vai ter maior problema, vai dar maior capim na palheta. Entendido? Nicolas, tudo bem, né? Beleza. Então vamos lá. Próxima questão. Ah, esse aqui é bem legal. Esse aqui é bem legal. É do peso. Mavi, conseguiu ouvir aí pelo menos as questões? Não, ouvir tá de boa, Henrique. Só enxergar que eu enxergo metade, mas tá de boa. Não dá para ligar esse teu tablet numa TV, não? Muito trabalho. Eu vou acessar pelo telefone. Tá bom. Questão R112, ele fala o seguinte aqui. Entre as armaduras horizontais de um capacitor plano, é aplicada uma DDP de 10 a terceira volts. E a distância entre elas é de 5 centímetros. Uma pequena esfera de massa igual a 10 elevado a menos 3 kg e carga positiva desconhecida, ela cai entre as armaduras com um determinado movimento uniforme. Seja G igual a 10 metros por segundo a aceleração da gravidade. Letra A, determine a intensidade do campo entre essas placas, qual o valor da carga, e dobrando-se as distâncias, o que vai ocorrer com sua capacitância? Bom, vai alterar com certeza, né? Porque eu falei que quando você altera a distância entre as placas de um capacitor,
A capacitância muda, a DDP muda, mas a carga, que depende da quantidade de elétrons que estão atravessando a placa, ela é sempre constante. Mas vamos por partes, né? Regra do goleiro Bruno, né? Letra A. Determine a distância do campo entre as placas. Antes de explicar essa questão, particularmente, quero fazer uma análise gráfica aqui. Os capacitores, como eu já falei, têm cargas. Aqui é a carga... Deixa eu mudar só a cor aqui. Essa aqui é a carga parte positiva e aqui é a parte negativa, porque tem que ser uma diferença de polos para ter corrente elétrica. E ele já fez o favor para mim de dizer que o sentido da corrente vai ficar para esse ponto. Significa que a força elétrica aplicada nessa bolinha, ela vem para cima, e o peso, pelo menos até ontem, vem para baixo, né? Peso sempre é para baixo. Agora, já podemos fazer o cálculo, vai ficar mais simples de fazer isso daqui. Letra A. Determine a intensidade do campo entre as placas. Isso aqui tem a ver com a parte de medidas elétricas que nós estudamos. Nós aprendemos que a DDP de um campo elétrico é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância entre eles, entre as placas que existem nesse campo. U igual a ET. Essa DDP, ele já me falou, quanto que é mesmo? Está aqui. A DDP, ele falou que é 10 a terceira volts. Que é igual ao campo elétrico, que é, sei lá, na verdade, essa é a pergunta do problema. Multiplicado pela distância entre as placas. Quanto que é essa distância? Olha, ele falou que é 5 centímetros. Como eu falei antes, se eu tenho uma distância de 5 centímetros, significa 5 vezes 10, essa é a distância dele, né? Vai ser quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Lembre-se, 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros. Desse jeito, vai ficar como esse cálculo aqui? Essa distância D, que é quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí vamos achar o campo elétrico. Quanto vai ser esse campo elétrico? Campo elétrico, não esquece que, embora esteja escrito 10 a terceira aqui significa 1 vezes 10 elevado a terceira. Então vai ficar quanto? 1 vezes 10 elevado a terceira, dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 2. Esse campo elétrico vai ser igual a quanto? R$1 dividido para 5 pessoas vai dar 0,2, né? Divisão de potências de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos 2. Vai ficar 3 mais 2, que é 5. Esse campo elétrico vai ser igual a quanto? 2 vezes 10. Andei uma casa para a direita. Direita, expoente negativo. 2 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Isso aqui é a unidade de campo elétrico. Na letra B, isso aqui já foi, letra A. Na letra B, ele quer saber quanto que vale o valor da carga. É bem fácil de lembrar. A gente tem que lembrar o seguinte, duas coisas. Deixa eu escrever aqui para vocês. A gente tem que lembrar que peso é massa multiplicado pela gravidade. E também que força elétrica é potencial. O que é força elétrica? A força elétrica que a gente está falando, que a gente está relacionando aqui, é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico. Lembra da fórmula? Força elétrica igual a carga multiplicado pelo campo elétrico. Respira. Eu falei aqui, observe aqui no nosso problema, deixa eu dar um zoom aqui, que dentro desse sistema que ele está falando, eu tenho para baixo força-peso e para cima força elétrica. Como ele está em movimento uniforme, significa que não tem aceleração. Portanto, esses vetores são nulos. Fazendo o cálculo aqui, força elétrica é igual a quanto? Tem que ser igual a peso. E o que é força elétrica? É carga multiplicado pelo campo elétrico. E o que é peso? É massa multiplicado pela gravidade. Essa massa, essa carga, é a pergunta do problema. O campo elétrico nós achamos no item anterior, que é 2 vezes 10 elevado à quarta potência. O outro é a massa do sistema. Está aqui a massa dele. 2 vezes 10 elevado a menos 3. E a gravidade, que é 10.
Esse 2 com esse 2 eu posso cancelar. Carga vezes 10 elevado à quarta. Aqui é 10 elevado a menos 2. Essa carga vai ser igual a quanto? 10 elevado a menos 2, dividido por 10 à quarta. Isso aqui é divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base, repete a base. Tudo bem, Esther? Tudo bem. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 2, menos 4, vai ficar 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 coulomb. Letra C. Dobrando-se a distância entre as armaduras do capacitor, o que ocorre com a sua capacitância? A primeira coisa é a capacitância, ela diminui conforme a distância for aumentando entre as placas. E o porquê é bem simples, tá? Capacitância é igual a constante de permissividade elétrica no vácuo multiplicado pela área dividido pela distância. Ou seja, como a distância está dividindo, significa que capacitância e distância são inversamente proporcionais. Então, quando a distância aumenta, a capacitância diminui. Mas ele está falando que dobra. Vai dobrar a distância. O que a gente vai fazer aqui? Se a gente fizer um cálculo direto, o que acontece? Se isso aqui é inversamente proporcional, significa que quando a distância aumenta, a capacitância diminui proporcionalmente. Então, se a distância aumentou 2 vezes, a capacitância cai o inverso, cai pela metade. Mas você vai fazer cálculo nesse caso. Então, qual é a resposta? A capacitância é reduzida pela metade. Ok. Só um minuto, por favor. Seabra, muito boa tarde, tudo bem? Não tinha falado com a senhora. Muito bem. Isso aqui é o básico, né? Vamos voltar lá para a nossa atividade. Vou explicar a segunda parte. Agora nós entendemos o que é um capacitor. Nós vamos estudar especificamente o que é pedido no edital do vestibular da UEA, que é a associação que pode existir dentro desses capacitores. É bem fácil, na verdade, tá? Vamos lá. Não se preocupe, pessoal. Amanhã eu prometo que a aula vai ser bem mais divertida. Amanhã é equilíbrio químico, uma das aulas mais lindas de química, na minha opinião, mais lindas que existem. Associação de geradores. Associação... Hã? Tem razão, Esther. É a associação de capacitores. A associação de capacitores significa o estudo da carga, da capacitância da DDP de capacitores que podem ser colocados em série ou em paralelo. Em todos os casos, nós vamos ter que calcular a capacitância equivalente, ou seja, calcular esses capacitores como se fossem um só.
É isso que vocês vão aprender nessa parte da aula. Então, primeiro, nós vamos estudar o que é capacitores em série. A designação de capacitores em série, como o próprio nome já diz, significa capacitor. Eu tenho uma. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui um exemplo bem simples, né? Eu tenho aqui uma bateria, tá aqui normal, e nessa bateria estão associados alguns capacitores. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Obviamente, capacitor 1, ele vai ter uma carga constante, porque capacitores em série, a carga deles ela é constante. Anotem isso daí, capacitores em série, a carga é constante. Mas a DDP, ela vai mudar. Aqui a DDP é 1, aqui a DDP 2 e aqui a DDP, vale 3. Quando eu junto todos esses capacitores, tenho aqui a bateria, eu tenho um novo capacitor. Esse capacitor chama-se capacitor equivalente. É isso que nós vamos ter que calcular no cálculo. Isso é um S, tá? Isso aqui chama-se capacitor equivalente. Como? Sim, desculpe. A Esté perguntou algo importante aqui. Isso aqui que eu desenhei embaixo é uma bateria, tá bom? Um gerador, que é ela que produz a DDP, tá bom? Tá, mas como é que se calcula, Henrique? Primeira regra, deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é importante, por favor. Em série, os capacitores apresentam a mesma carga. Segunda regra, em série, a DDP total é a soma das DDPs de cada capacitor. E, finalmente, a capacitância equivalente é o somatório
de produto pela soma dos capacitores. Essa última parte, deixa-me desenhar para poder ficar mais claro. Se eu tenho dois capacitores, observem aqui. Eu vou desenhar direto só os capacitores para facilitar o cálculo. Claro, querido. Tirem print dessa parte aqui, anotando. Mavi, está conseguindo enxergar agora, querida amiga? Tô pelo celular, Henrique, pode ficar tranquilo. Já, vamos continuar. Essa última parte, eu falei que a capacitância equivalente é o somatório do produto pela soma. Vocês viram na aula, com certeza você, né, Esté, você assistiu minha aula de resistores, associação de resistores, assistiu, né, Vitória? Assistiu, né, Seabra? Minha aula de resistores, associação de resistores, lá eu ensinei que quando eu tenho resistores em série, a resistência equivalente é só somar os resistores. E quando eu tenho resistores em paralelo, para você calcular a resistência equivalente, é o produto dividido pela soma. Em termos de cálculo, os capacitores são ao contrário. Quando eu tenho capacitores em série, eu calculo como se fossem resistores paralelos. Ou seja, observe esse desenho aqui. Eu tenho capacitor 1 em série com capacitor 2. E eles estão ligados aqui, nessa bateria. Vocês vão admitir que isso aqui é uma bateria. Qual é a capacitância equivalente? A capacitância equivalente aqui é o produto C1 vezes C2 dividido pela soma C1 mais C2. Henrique, e se forem 3 ou mais? Regra do goleiro Bruno? Por partes, faça 2 de cada vez. Naturalmente tem alguns detalhes, né? Seguem as mesmas regras. Se os resistores eles forem do mesmo tipo, basta verificar quantos são e dividir pelo total. Mas não vamos nos adiantar, vamos por passo a passo. Beleza, isso aqui foi de associação de capacitores em série. Agora vamos examinar capacitores em paralelo. Claro? De novo, em série, produto dividido pela soma. Ou, uma maneira mais simples de lembrar, a mesma regra de resistores equivalentes para resistores em paralelo. Já, vamos lá, continuando aqui. Não deixem acumular a aula. Não deixem acumular a aula. Eu lembro que eu não posso fazer minhas piadas normalmente que eu faço aqui no Lógica, porque essa aula vai para o YouTube. Né, Esther? Eu pergunto, sabe o que aconteceu com um aluno meu que acumulava? Não posso falar. Já, capacitores em paralelo, como é que funciona? Em primeiro lugar, tem uma bateria aqui. Aqui eu tenho capacitor 1. Aqui eu tenho capacitor 2. Aqui eu tenho capacitor 3. O que vocês têm que entender é que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, a DDP que existe entre os capacitores, a DDP é sempre a mesma, tá bom? Aqui vale U, aqui vale U, aqui vale U. Mas bem aqui, as cargas, conforme elas vão entrando aqui, aqui vale, tenho carga 1, aqui eu tenho carga 2, e aqui eu tenho carga 3. Ou seja, cada um tem uma carga distinta. Vamos escrever aqui as coisas que nós concluímos aqui dos capacitores, tá bom?
Em paralelo, todos os capacitores têm a mesma DDP. Isso aqui é básico. Deixa eu escrever que isso aqui é importante. Em paralelo, todos os capacitores têm a mesma DDP, que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Respira. Em paralelo, a carga total é a soma das cargas de cada capacitor. Soma das cargas de cada capacitor. Ou seja, a carga total é igual a carga 1 mais carga 2 mais carga 3. E o último, mas não menos importante, a capacitância equivalente. A capacitância equivalente é fácil. Já anotaram aqui, meninos? Tirem print, por favor. Em paralelo, a capacitância equivalente é o somatório das capacitâncias. Somatório das capacitâncias. No caso específico aqui, como eu tenho capacitância 1, capacitância 2 e capacitância 3, a capacitância equivalente vai ser C1 mais C2 mais C3. É até mais fácil, né? Porque capacitores em série, em paralelo, é como se fosse o cálculo de resistores em série. Eu falei muito, acho que eu falei mais de uma vez nessa aula, que dentro de um capacitor, ele tem uma energia potencial elétrica armazenada. Tem uma fórmula para isso. Eu deixei para o final porque é algo mais simples mesmo. Mas é muito interessante você lembrar que como isso funciona. É bem interessante mesmo. Já anotaram? Vamos lá, por favor. Não se preocupe. Essa aula aqui, tudo isso que eu escrevi vai ficar na nossa plataforma, tá bom? Oi? Fala para fora, menina. O que é? Beleza, aqui. Para acabar essa parte aqui, é bem simples, é rapidinho, tá? Vamos lá aqui. Só para explicar um pequeno detalhe, tá? A energia potencial elétrica armazenada. É energia potencial elétrica armazenada. Como eu já falei anteriormente, quando eu tenho um capacitor, eu tenho uma relação entre carga e a DDP que existe dentro desse capacitor. E essa carga relacionada ao capacitor é uma função linear. Nós podemos dizer que a energia potencial elétrica, que a gente chama por W, pode ser relacionada por Q ao quadrado dividido por 2.
energia potencial elétrica armazenada é numericamente igual à área desse gráfico aqui. A área de um triângulo, que vai ficar C multiplicado por O ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é bem simples de lembrar para colocar, tá? Vocês entenderam, né? Porque, lembre-se, a área de um triângulo é base multiplicado pela altura. Ou seja, a base, que é quanto U, multiplicado pelo Q. Tudo isso dividido por 2. Só que Q é igual a C multiplicado pelo U dividido por 2. Portanto, essa energia potencial é C multiplicado por O ao quadrado dividido por 2. Tá vendo? Isso aqui que é energia elétrica potencial armazenada. Essa energia elétrica potencial armazenada, é só um termo conceitual, é rapidinho. Ela depende fundamentalmente dos materiais que são feitos capacitores. Quanto mais nobre o metal, de modo geral, mais carga elétrica ele pode armazenar. Quanto maior a área, mais carga elétrica ele pode armazenar. Antigamente mesmo, vocês nasceram um dia desse aí, já deixei até celular quando vocês nasceram. Um dia desse, antigamente, para você ligar uma TV, aquelas TVs preto e branco, ela primeiro esquentava, sabe? Tu ligava, aí tu esperava um pouco esquentar ela. A gente falava esquentar, entre aspas, né? Até que aparecer uma imagem. É porque o tubo de imagem da TV, o tubo de imagem, né? Hoje em dia é tudo LED, né? O tubo de imagem da TV, ela precisava de uma determinada carga mínima para poder ter a potência necessária para aparecer as imagens. Então demorava. A gente dizia que esquentava. Não é que esquentava, que estava carregando o capacitor. Por causa dos materiais que eram feitos antigamente, que eram materiais menos nobres. Hoje em dia, os capacitores da TV, até os capacitores de LED, eles são altamente eficientes. E mais importante, eles guardam a carga elétrica mesmo desligado da tomada. Então, quando você aperta o botão para ligar a TV, instantaneamente, ele já liga a tela, porque ele já tem a capacitância, a carga necessária para ligar todos os LEDzinhos da TV, tá? E não esqueça que uma TV dessa só é chique, mas é LEDzinho que nem aquela de árvore de Natal, só que eles são microscópicos, mas a mesma coisa, tem que acender todos. Bom, dito isso, bora fazer uns exercícios para aplicar isso daqui, tá bom? Não é complicado, é bem legal, é lindo, é maravilhoso. Tá pensando em fazer engenharia agora, né, Nicolas? Vitória? Oi, Henrique. Vitória, qual a diferença entre a mulher casada e a solteira? 20 quilos. Oi? Não, os 20 quilos sou eu, não é ela, não. Já continuando aqui. 3 capacitores, eles são associados conforme a figura, fornecendo à associação uma carga de 10 microcoulombs. Determine, letra a carga e a DDP de cada capacitor, a DDP da associação, a capacitância do capacitor equivalente e a energia potencial elétrica da associação. Primeiro, como diz o Zezé de Camargo, a gente vai interpretar aqui, tá bom? Esses capacitores, eles são em série. O que significa isso? Significa que a carga deles é sempre o quê? A mesma. Então, aqui vale quanto? Aqui vale o quê? Aqui vale... Não, vou te colocar no meio, né? Para não confundir, tá bom? Aqui vale quê? Aqui vale quê? Aqui vale quê? A DDP deles é que muda, né? Quanto que vale a DDP? Aqui vale a DDP1, aqui vale a DDP2, e aqui vale a DDP3. Então, vamos fazer. Letra A. Letra A. A carga que ele está falando, ele quer a carga e a DDP de cada capacitor. Bom, ele falou que fornece à associação uma carga de 10 microcoulombs. Então, essa é a carga da associação, 10 microcoulombs. Não muda nada, porque em capacitores de série, a carga é a mesma.
Aí ele quer saber a DDP de cada capacitor. Tá bom, bora lá. Capacitor 1 é carga igual a C multiplicado pelo U. Então, essa DDP1 é igual a carga, que é 10 microcoulombs, dividido pela capacitância dele. 10 microcoulombs dividido pela capacitância dele, que é 2 microfarad. Lembra que eu estou fazendo isso daqui. Deixa eu só explicar meu raciocínio. Carga igual a QQ, C vezes U. Então, isolando o U, vai ficar Q dividido pela capacitância. É isso que eu estou fazendo, tá? Deixa eu apagar aqui. Micro 10 elevado a menos 6. Estou apagando, então vai ficar normal. Então, esse DDP1 vai ser igual a quanto? 10 dividido por 2 vai dar 5 volts. Para o capacitor 2, bora lá. DDP2 é igual a carga, que é 10 microcoulomb, dividido pela capacitância 2, que é 5 microfarad. Essa DDP2 é igual a 2 volts. Capacitância 3. DDP3 é igual a carga, que é 10 microcoulombs, dividido pela capacitância, que é 10 microfarad. DDP2 é igual a 1 volt. Legal, olha. Letra B. Ele quer saber a DDP da associação. É fácil. A DDP da associação em capacitores em série é a soma das DDPs de cada capacitor. Então, a DDP total é igual, vai ser quanto? Vai ser DDP1 mais DDP2 mais DDP3. Isso aqui vai ser igual a quanto? DDP total vai ser igual a quanto? A DDP1, que é igual a 5 volts, mais a DDP2, que vale 2 volts, mais a DDP3, que vale 1 volt. Portanto, a DDP total aqui, vai ser 5 mais 2, 7, e 7 mais 1 vai ser igual a quanto? 8 volts. C. A capacitância do capacitor equivalente. Aqui são capacitores em série. Capacitores em série, você faz o cálculo como se fosse resistores equivalentes. Mas como são 3, bora tentar fazer de uma vez. Eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Faz assim, olha. A capacitância equivalente, o inverso da capacitância equivalente é o somatório dos inversos de todos os capacitores. Olha, não é que é mais chique? Mais rápido, na verdade. Então vai ficar quanto? 1 sobre capacitância equivalente é igual a quanto? 1 sobre capacitância 1, que é 2, mais a capacitância 2, que é 5, mais a capacitância 3, que vale 10. Então vai ficar 1 sobre capacitância equivalente é igual a quanto? O MMC de 2, 5 e 10 é 10, tá? 10 dividido por 2 é 5, 10 dividido por 5 é 2, e 10 dividido por 10 é 1. Aqui vai ficar 5, mais 2, mais 1. Então essa capacitância equivalente é igual a quanto? 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? 8 capacitância equivalente é igual a 10. Essa capacitância equivalente é igual a 10 dividido por 8. 5 sobre 4, né? Microfarad. Simplificando. E finalmente a letra D. A energia potencial da associação. A energia potencial da associação. A energia potencial da associação eu vou fazer até em caneta vermelha, para ficar mais chique. É igual a capacitância U ao quadrado sobre 2. Quanto que é a capacitância? 5 quartos. Multiplicado pela DDP da associação, que é quanto, meu Deus? 8 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? André, tá bem? 64 dividido por 4, multiplicado por 5, dividido por 2 microjoules.
Vitória, não dá vontade de desistir tudo e ir para estudar física e química? Com certeza, Henrique. Pois é. Senhor? Já tirou? Questão 116. Última parte aqui. Bem simples, essa é bem legal. Três capacitores são associados conforme essa figura. Esses capacitores estão em paralelo, tá vendo? Que tem mais de um caminho aqui para seguir. Beleza. Aplicando-se entre eles uma DDP, a DDP desse capacitor aqui é igual a 8 volts. Determine, letra A. Esqueci de anotar as questões aqui, tá bom? Letra A. A DDP em cada capacitor Letra B. A carga da associação. Letra C. A capacitância equivalente. E, é claro, letra D. A energia potencial do sistema. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que como é um resistor em paralelo, perdão, como são capacitores em paralelo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a DDP deles é constante. A DDP deles é de 8 volts. Aqui vale quanto? U, aqui vale U e aqui vale U. A segunda coisa que a gente tem que saber é que em resistores, capacitores em paralelos, cada capacitor, ele até ajudou a gente aqui, tem a sua própria carga. A gente vai ter que calcular isso depois. Então, na primeira parte, ele fala que a DDP entre cada capacitor. A DDP entre cada capacitor é sempre 8 volts, porque em capacitores em paralelos, a DDP é constante. Ele quer saber também a carga em cada capacitor. É fácil fazer isso. Carga 1 é igual a C1 multiplicado pelo U. É bem fácil isso. Carga 1 vai ser igual a quanto? Quanto que é a capacitância do primeiro capacitor? É 2 microfarad, multiplicado pela DDP, que é de 8 volts. Então, essa carga 1 é igual a 16 microcoulomb. Bem simples, tá bom? Quem é a carga 2? A carga 2 é a capacitância 2 multiplicado pelo U. A carga 2 é igual a quanto? A capacitância do capacitor, que é igual a 5 microfarad, multiplicado pela DDP, que é 8 volts. Essa carga 2 vai ser igual a quanto? 8 vezes 5, 40 microcoulombs. E, finalmente, a carga 3 vai ser igual a quanto? Vai ser capacitância 3 multiplicado pela DDP. Essa carga 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual... Igual sumiu. A capacitância 3, que vale 5, vale quanto? Vale 10, aliás, perdão. Multiplicado pela DDP, que é 8. Essa carga 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 80 microcoulombs. Morreu aqui. Isso foi a letra A. Letra B. Ele quer saber a carga da associação em capacitores em paralelo. Faltou a perninha.
Em capacitores em paralelo, a carga total do sistema é o somatório simples de todas as cargas. Então, como ele quer saber a carga total, vai ser igual a quanto? Vai ser a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3. Essa carga total vai ser igual a quanto? Carga 1, que é 16, mais a carga 2, que é 40, mais a carga 3, que é 80. Essa carga total vai ser igual a quanto? Não sei. Vai ficar 80 mais 40 mais 16. Quanto, Stephanie? Tu fez comum? Vai dar quanto? Tu fez comum mesmo? Incrível, né? Letra C, a capacitância equivalente. Ai, toda vez que eu tenho capacitores em paralelo, erguei as mãos da glória a Deus. Porque capacitores em paralelo é o quê? É o somatório, fala. Capacitores em paralelo. Como é que se fala capacitância equivalente? Somatório. Somatório das capacitâncias. É o somatório das capacitâncias. Não confundir com capacitores em série, porque capacitores em série faz o cálculo, aquele produto dividido pela soma ou somatório de seus inversos, tá bom? Capacitores, dá para assustar vocês que estão online aí? Não dá não, né? Né, Henrique? Claro que dá. Vai ficar quanto? Vai ser capacitância 1 mais capacitância 2 mais capacitância 3. Capacitância equivalente igual a quanto? Vai ser capacitância 1, que é 2 mais 5 mais 10. 2 mais 5 mais 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? 17 microfarad. E finalmente a letra D, ele quer saber a energia potencial elétrica do sistema. A energia potencial elétrica do sistema é igual a C multiplicado por U ao quadrado dividido por 2. Capacitância 17, o C vale quanto mesmo? Meu Deus. 8 volts, né? 8 ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui vai ser igual a quanto? 8 ao quadrado, 64, dividido por 2 é 32, vezes 17, igual a 544. Microjoules. Pronto, terminei a aula. Não foi difícil, não é verdade? Dê uma olhada aqui. É bem simples, é bem tranquilo, não tem nada muito complicado. Eu passei na nossa plataforma, tem, na verdade vai ter daqui a pouco, tá? Eu coloquei o horário dela depois das 4 horas, a lista de exercício para vocês fazerem. Eu coloquei o gabarito, quero que vocês treinem todo esse material. Não é complicado. Tentem fazer, tentem relacionar, tá ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vitória, entendeu tudo, Vitória? Seabra, entendeu tudo, Seabra? Ela nem tá, eu acho. Tá sim. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, já falo com vocês, tá?